Ascensão através de habilidades. Episódio 238. Quarto retorno, Terra, 5. O que os deuses superiores pretendiam era simples. Eles não poderiam matar Taizan diretamente. Para despachar um monstro capaz de matá-lo, eles precisariam acumular uma quantidade considerável de poder. Além disso, os contratos entre os deuses introduziam complicações, tornando a decisão difícil. Assim, a estratégia deles era atingir alguém que não fosse Taizan. O ataque actual parecia incorporar precisamente essa estratégia. O ataque de um monstro, lançado de longe, com muitos ataques espalhados em todas as direções. Não é um método ruim. Taizan não era particularmente habilidoso em ataques de longo alcance. Embora ele pudesse lançar ataques a até 10 km de distância com seu arco e magia, isso era algo que os deuses superiores haviam previsto. Se ele escolhesse atacar aquela distância com flechas ou magia, ele certamente teria um contra-ataque pronto. Claro, ele poderia lidar com isso. Usar habilidades como Transformação do Apóstolo, Recipiente do Rei, Preto e assim por diante, revelar suas cartas uma por uma poderia tê-las dizimado. Mas era precisamente com isso que os altos deuses contavam. Então, ele optou por usar um poder menos oneroso. Uau! Uma flecha de luz estelar se reuniu acima da mão de Taizan. Foi um feitiço intermediário concedido a ele por Zelbando, o deus da magia. Choi Taiman, parado por perto, empalideceu. Ele não estava sozinho. Outros se sentiram igualmente sobrecarregados. Suspiro. Rufe, rufe. Eles ofegaram, encolhendo-se em seus lugares. Isso é. Embora tenha sido meramente manifestado, a pressão esmagadora surgiu, mesmo sendo apenas um fragmento de poder. Eles sabiam instintivamente que era uma força além da sua abordagem. Não foi exagero? Choi Taiman engasgou interiormente em estado de choque, enquanto Taizan concentrava sua mente. Ele expandiu seus sentidos, identificando a localização dos monstros que disparavam esferas a 10 km de distância. Ele armazenou cada local em sua mente. Ele detectou um monstro rastejando profundamente sob seus pés. Ele leu todas as variáveis ao seu redor. Então, a flecha foi disparada para o alto do céu. O poder, imbuído da luz das estrelas, ascendeu aos céus elevados. Dispersão. A flecha explodiu como fogos de artifício. Flechas espalhadas, como meteoros, começaram a perfurar os monstros. Simultaneamente, a terra se despedaçou, revelando um monstro em forma de escudo. Envolveu o monstro que disparava a esfera, formando uma enorme barreira. Parecia ser um monstro especializado em bloquear ataques de longo alcance. Seu poder era provavelmente de grau A, capaz de bloquear facilmente algo como o arco e as flechas geladas de Taizan. Como esperado, eles estavam preparados. A luz das estrelas espalhada colidiu com a barreira do monstro. E a luz das estrelas quebrou a barreira. Focado exclusivamente na defesa, o poder do monstro de grau A foi esmagado como isopor. A luz das estrelas empalada então explodiu. Bum! Detritos voaram em todas as direções com a explosão. O que é isso? Oprimido pela força semelhante a um míssil, Choi Taiman ficou sem palavras. Taizan sorriu satisfeito. Nada mal. Os monstros desapareceram sem deixar vestígios. O monstro que apareceu atrás, especializado em defesa, não estava com pouca resistência, mas foi derrubado com um golpe. Implementa uma flecha imbuída do poder das estrelas. A flecha pode se dividir em vários caminhos, mas seu poder diminui a cada divisão. Se o Frozen Word era um feitiço para combate corpo a corpo contra vários inimigos, então a Starlight Arrow era para atiradores de longo alcance. Se a flecha não fosse dividida, ela poderia manter seu poder mesmo por dezenas de quilômetros. Além disso, Taizan poderia controlar sua velocidade. Este foi seu primeiro uso, então ele o controlou lentamente. Mas se quisesse, poderia atirar a uma velocidade que mesmo jogadores habilidosos não conseguiriam reagir. Seu valor não era insignificante mesmo no espaço limitado do labirinto, mas fora dele era ainda maior. Compensou enormemente a falta de capacidades de combate de longo alcance de Taizan. Vamos continuar. Taizan disse. As pessoas assentiram inexpressivamente. As histórias foram realmente subestimadas. Do que você está falando de repente? Sobre sua força. Choi Taiman sorriu. Ele é literalmente um monstro. Monstros continuaram a aparecer depois disso. Eles tentaram matar Taizan e os sobreviventes de várias maneiras, cada um exercendo poderes diferentes. E Taizan derrotou todos eles sem esforço. O poder que Taizan demonstrou no processo foi verdadeiramente milagroso. Acontece que os rumores que ele ouviu foram, na verdade, subestimados. Você pensou que eu era falso? A maioria fez. Não só eu. Aqueles que não conheceram você acreditavam que seu poder era exagerado. Ele olhou brevemente para os outros. Mas não foi. Entendo porque eles adoram você agora. Assim como em Seul, as pessoas em Busan demonstraram respeito e reverência por Taizan. Isso pode causar problemas. Choi Taiman franziu a testa. Sabendo o que ele quis dizer, Taizan respondeu. Não vai. Eles continuaram. Monstros ainda apareciam, mas agora encontrar um caminho diferente não era particularmente incomum. Depois de lidar com tudo e seguir em frente, chegaram a Seul.
Uau! Nós sobrevivemos. As pessoas se abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo por seus rostos. Eles expressaram sua gratidão a Taezan. Obrigado, obrigado. Taezan assentiu e entrou. Lá dentro, não havia ninguém, exceto os jogadores Easy e Normal que protegiam Seul. Isso significava que Taezan, que havia deixado Busan, foi o primeiro a chegar. Como esperado, quanto menos números, maior a distância que eles poderiam percorrer. O grupo de Barkaza foi mais lento em relação a Busan porque era mais numeroso. Qin Huaiyeon, Li Taeyeon e Kang Junhyeok não foram diferentes. Além disso, eles não eram tão fortes quanto Taezan, então demoraram mais para lidar com os monstros. Minerva, que teve que atravessar o mar, foi inevitavelmente mais lenta. Descanse até que os outros grupos cheguem. A próxima missão prosseguiria quando todos se reunissem. Depois de mandar as pessoas para a prefeitura, Taezan voltou para fora. Qin Huaiyeon moveu-se rapidamente em direção a eles. Logo, seus movimentos eram visíveis. Eike! Eles estavam empurrando desesperadamente os monstros. Tudo bem. A força dos monstros era de alto nível, mesmo entre a classe D apesar do desafio, eles estavam conseguindo lidar com eles um por um. Taezan não foi ajudar. Se tivesse sido uma situação crítica, talvez, mas se eles próprios pudessem superá-la, não havia razão para intervir. A experiência foi de suma importância. Taezan continuou seu caminho. Ele também encontrou os grupos liderados por Li Taeyeon e Kang Junhyeok, mas eles também pareciam não ter grandes problemas. Parece que eles se saíram bem. Pela sua aparência desgrenhada, parecia que eles haviam encontrado monstros da classe C, mas ainda assim saíram vitoriosos. Com a força deles, certamente era viável. Barkaza e Minerva também estão bem. Então tudo o que restava fazer era esperar. Taezan voltou para Seul. Lá, pessoas de Busan, incluindo Choi Taeman, perambulavam com expressões estupefatas. Este lugar estava muito intacto. A maioria dos edifícios foi danificada, mas ainda estruturalmente sólida. Em Busan, até as fundações foram destruídas. Os rostos das pessoas estavam brilhantes. Tudo o que mostraram foi a esperança de sobreviver e um futuro pelo qual lutar. Correspondentemente, muitos sobreviveram. Ao contrário de Busan, onde apenas alguns podiam ser contados, aqui havia dezenas de milhares. E então, Choi Taeman cerrou o punho. Sua força aumentou significativamente porque ele recebeu apoio do domínio que Taezan espalhou quando eles entraram em Seul. Ah! Ele riu amargamente. Foi surpreendente e triste que uma única pessoa pudesse fazer tanta diferença. O povo de Seul deu as boas-vindas aos de Busan. Embora pessoas do mesmo nível de dificuldade pudessem se encontrar, o encontro na Terra era diferente. Aqueles que encontraram familiares e conhecidos se alegraram e compartilharam histórias. E quanto mais conversavam, mais percebiam as diferenças entre Seul e Busan. O povo de Seul acreditava que se Taezan não estivesse presente, o seu destino poderia ter espelhado os resultados sombrios que tinham visto noutros lugares. Os residentes de Busan, tendo chegado a Seul, agora nutriam esperança num futuro que parecia alcançável. Como resultado, a crença deles em Taezan ficou mais forte. A eficácia de seus poderes divinos melhorou visivelmente, ultrapassando agora 30%. O tempo passou. Lentamente, uma multidão começou a se formar. O último a chegar foi o grupo liderado por Qin Huaiyeon. Dado o grande número de pessoas e o tempo necessário para lidar com cada monstro, a sua chegada foi inevitavelmente atrasada. Eventualmente, todos estavam reunidos. Tudo bem, vamos começar a reunião. Qin Huaiyeon anunciou. Quase 10 pessoas estavam amontoadas em uma pequena sala de reuniões. A maioria deles ocupou cargos de liderança, supervisionando jogadores de diversas regiões. Qin Huaiyeon os examinou com uma expressão confusa. Gostaria de dizer que é um prazer conhecer todos vocês, mas reconheço todos os seus rostos. Choi Taeman disse com um sorriso malicioso. Ser um líder regional significava ser um jogador do hard mode, e notavelmente um jogador forte nisso. Qin Huaiyeon, Kim Jung-geun e os outros estavam, sem dúvida, familiarizados um com o outro. Qin Huaiyeon bateu levemente na mesa. Há muitas coisas que quero discutir e tenho certeza de que todos vocês estão ansiosos. Seus olhares estavam fixos em Taezan e, ao lado dele, Minerva e Barkaza. Admiração, questionamentos, curiosidade, reverência. E uma pitada de rivalidade. Mestre. Espere. Taezan respondeu a voz que ressoava em sua mente. Vamos deixar as questões de lado por enquanto e primeiro vamos nos organizar. Qin Huaiyeon perguntou seriamente. Quantos de vocês sobreviveram? Foi crucial determinar primeiro o número de sobreviventes e aqueles adicionados em cada modo. Choi Taeman foi o primeiro a responder. Busan, 10 jogadores no modo solo, 12 jogadores no modo difícil, 57 jogadores no modo normal, 102 jogadores no modo fácil, um total de 181 sobreviventes. Um silêncio sombrio caiu sobre a sala com a contagem sombria. Dos aproximadamente 3,5 milhões de residentes de Busan, apenas cerca de 180 sobreviveram. Choi Taeman falou sombriamente.
Você pode me culpar. É porque não consegui salvá-los. Não, estava além do seu controle. Todos sabiam da situação em Busan. Em seguida, falou o líder da Ilha de Jeju. Ilha de Jeju. 3 jogadores no modo solo. 20 jogadores no modo difícil. 30 jogadores no modo normal. 100 jogadores no modo fácil. Guangzhou. 830 jogadores do modo difícil. 2.520 jogadores do modo normal. 5.300 jogadores do modo fácil. Cada local começou a reportar. Daejeon teve o maior número de sobreviventes. Lá, 1.050 jogadores do modo difícil, 3.000 jogadores do modo normal e 6.002 jogadores do modo fácil sobreviveram. O orgulho ficou evidente no rosto do homem ao relatar os números de sobrevivência. Ele salvou muitos sob seu comando, o que era realmente algo para se orgulhar. Ele olhou brevemente para Taezan. Seu olhar carregava um desafio, uma leve hostilidade e cautela. Já faz um tempo. Não existia um mundo onde todos rissem e cooperassem. As pessoas naturalmente se opuseram e lutaram entre si. Choi Jung-hyuk foi um excelente exemplo. Ele fomentou a discórdia e matou muitos para sua própria sobrevivência. No entanto, ele tinha um propósito claro: sua vontade de sobreviver. Embora seus métodos fossem questionáveis, a intenção em si não era problemática. Assim, embora Taezan tenha lidado com Choi Jung-hyuk, ele entendeu seus motivos. Seu Jang-san era semelhante. Ele oprimiu os jogadores dos modos fácil e normal para uma sobrevivência racional. Seus métodos levaram a resultados ruins. Mas em um mundo em ruínas, suas escolhas eram compreensíveis. Mas o homem na frente dele, o líder de Daejeon, Taezan nunca conseguiu entender completamente esse homem. Aquele que ele lembrava ter tido o fim mais tolo. Foi assim que Taezan se lembrou dele. Foi a vez de Kim Hwa-yeon falar. Ela começou. Jogadores do modo solo, 152. Jogadores do modo difícil, 5.722. Jogadores do modo normal, 25.880. Jogadores do modo fácil, 22.170. No total, 48.525 sobreviveram. Por razões diferentes das de Busan, as pessoas ficaram sem palavras. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.